Questão 59, uma questão que menciona um tema muito clássico dos vestibulares, que é a Revolução Francesa, e um tema que a Unicamp vem aí ao longo dos anos colocando, que é a questão feminina. Então é uma questão que fala da participação das mulheres nas manifestações da Revolução Francesa. E o texto diz o seguinte: seguindo a trajetória das ativistas, vemos que lutaram ao lado dos homens no movimento popular urbano e participaram de várias jornadas populares, como as de 9 de abril, 20 de junho e 10 de agosto de 1792, as quais resultaram na queda da monarquia. Ou seja, aqui já é a transição da monarquia dentro do contexto da Revolução Francesa para a República Francesa, a Primeira República Francesa. Abraçaram a Revolução, queriam armar-se para defender a nação dos inimigos internos e tomaram parte nas festas cívicas. Algumas se alistaram no exército e foram lutar nas fronteiras. No caso das republicanas revolucionárias, durante certo tempo contaram com o apoio dos deputados da montanha e os ajudaram a derrubar os girondinos. Nessa ocasião, mereceram elogios públicos. Depois se aliaram aos radicais e fizeram oposição aos montanheses. As militantes adquiriram uma visibilidade nunca imaginada para as mulheres do povo, despertando o interesse e a inquietação de integrantes do governo acerca da questão dos direitos civis e políticos femininos. Sua presença na cena política foi tolerada e até incentivada no início da Revolução Francesa, porém reprimida em outubro de 1793 e depois de forma definitiva em 1795. Com base no excerto, seus conhecimentos sobre a Revolução Francesa, assinale a alternativa correta. Pois bem, essa questão aqui faz menção a um outro tema que já foi abordado em vestibulares, né, que é a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, né, um manifesto que pedia direitos iguais entre homens e mulheres e que levou à repressão de suas autoras e defensoras. Então vamos lá. A Revolução Francesa não garantiu o direito de voto às mulheres, mas a participação delas no movimento fez com que sua exclusão da vida pública ganhasse visibilidade e fosse debatida. Sim, a Revolução Francesa, apesar de todo o viés radical revolucionário para sua época, era conservadora no que diz respeito às questões de gênero. Então, aqui o item A é o item correto dessa questão. B. Os ideais de igualdade, liberdade e fraternidade da Revolução consolidaram os direitos civis e políticos das mulheres, igualando aos direitos dos homens de forma inédita na história da França e da Europa. Incorreto. As mulheres só passaram a ter direitos iguais efetivamente aos homens na legislação política e civil já no século XX. Durante o século XVIII e o século XIX, propor direitos civis e políticos iguais entre homens e mulheres era considerado um pensamento extremamente radical. Então a Revolução Francesa, nesse aspecto, não deu esse tipo de igualdade. O tipo de igualdade que a Revolução Francesa propõe é a igualdade legal entre os cidadãos, porém o recorte que a Revolução faz é masculino. Declaração dos direitos do homem e do cidadão. E ainda diz que nem todos os homens serão cidadãos. Então, quer dizer, existe uma ideia de igualdade jurídica dentro de determinados grupos, mas as mulheres são excluídas completamente. Item C. Os revolucionários consideravam que as tarefas desempenhadas pelas mulheres na Revolução eram irrelevantes e restritas a atividades domésticas. Por isso, elas não conquistaram os mesmos direitos civis que os homens. Bom, embora elas não tenham conquistado os mesmos direitos que os homens, o texto dá a entender que a participação das mulheres nas manifestações, no processo revolucionário, era inclusive digno de elogio. Então, os revolucionários não achavam que as mulheres tinham que ficar num papel doméstico. Porém, eles achavam que as conquistas da Revolução não se estenderiam a elas. E D. A Revolução Francesa aboliu a desigualdade de gênero em todos os âmbitos da vida pública, por meio da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que estabelecia igualdade e cidadania. Bom, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é da ONU do século XX. O que a Revolução Francesa faz é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e não abole as diferenças de gênero. Então, aqui era o item A, o item correto.